Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente que estuda direito, né? A progressão de regime. Com certeza. A nossa fonte para essa análise é um guia super detalhado sobre o artigo 112 da Lei da Execução Penal, a famosa LEP, e a missão é essa: pegar esse texto de lei, que parece super árido, e destrinchar ele de um jeito que faça sentido. E olha, é fundamental já começar quebrando um mito. Muita gente escuta a progressão de regime e já pensa num benefício, quase um favor do Estado. Sim, como se fosse um prêmio. Exato. Mas a visão jurídica, e isso o STF já consolidou, é outra. É um direito do condenado. Um direito. Sim, um direito. Claro, um direito que tem condições, tem regras bem claras. A ideia por trás, sabe, é que a pena seja um caminho gradual de volta para a sociedade. Tipo uma transição. Perfeito. Uma transição. A pessoa vai do fechado para o semiaberto e daí para o aberto. Em tese, é para preparar ela para a liberdade. Entendi. Então, não é uma porta que se abre do nada, é mais uma série de portões e você precisa da chave certa para cada um. Isso. E pelo que eu vi no nosso material, para abrir o primeiro portão, na verdade, você precisa de duas chaves. A lei exige que dois requisitos sejam cumpridos ao mesmo tempo. É isso mesmo? Exatamente isso. Eles são os dois pilares de tudo. O primeiro é o que a gente chama de requisito objetivo. Ah, essa é a parte matemática, né? Dos números. É a parte fria, puramente matemática. O condenado tem que cumprir um percentual mínimo da pena dele. A gente já vai entrar nesses números. E o segundo pilar é o requisito subjetivo. Que é a parte mais humana, digamos. Exato. É o comportamento do preso lá dentro. O bom comportamento carcerário. Certo. Então, o tempo é a chave, mas o bom comportamento é a fechadura. Se não tiver os dois, a porta não abre? É a analogia perfeita. Um não funciona sem o outro. E a importância desse requisito subjetivo é gigante. O guia que a gente está usando tem até um exemplo, né? O da Maria. Tem sim. A Maria cumpriu o tempo, a parte matemática, ela tinha a chave na mão, só que ela cometeu faltas disciplinares graves. Ou seja, a fechadura estava trancada. Exatamente. A avaliação de comportamento dela foi péssima. E o resultado? Não progrediu. Isso mostra que só o tempo não garante nada. E um detalhe crucial: quem atesta esse bom comportamento é o diretor do presídio. Nossa, então é uma avaliação com peso enorme. Gigantesco na decisão final do juiz. Ok, essa base ficou bem clara. Agora, vamos para a parte que causa pesadelos em quem estuda para concurso. Os percentuais. Ah, sim. A escadinha. Isso. O material descreve essa escada onde cada degrau é um rigor diferente. E essa escada mudou muito com uma reforma recente, né? Mudou completamente. Foi o chamado pacote anticrime de 2019. Antes a gente falava em frações, 1/6, 2/5. Lembro disso. A lei nova trocou tudo por percentuais. Criou um sistema mais detalhado e, no geral, bem mais rigoroso. Cada percentual ali é uma decisão política, sabe? Sobre que tipo de crime merece um tratamento mais duro. Então vamos subir essa escada degrau por degrau, usando os exemplos do guia para a gente não se perder. O começo, o degrau mais baixo, 16%. Para quem é? Esse é o cenário mais, digamos, brando. É para o condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça e que seja primário. Ou seja, primeira condenação e um crime que não foi agressivo. Isso. O exemplo do guia é o Carlos, condenado por furto simples há 10 anos. Para ele poder pedir a progressão, ele precisa cumprir 16%, o que dá mais ou menos 1 ano e 7 meses. Certo. E aí a gente já sobe um degrau e a coisa aperta um pouco. 20%. E aqui entra o primeiro fator que endurece a regra, a reincidência. O exemplo é da Ana, reincidente em estelionato. Pegou 5 anos. Para ela, a conta é de 20%, que dá 1 ano. Exato. O tempo final dela é menor que o do Carlos, mas é porque a pena total dela é menor. O que importa é a proporção. O recado da lei. O recado da lei. O legislador está dizendo: olha, você já foi condenado e cometeu crime de novo, mesmo sem violência.
Então, vai ter que cumprir uma fatia maior da pena antes de pensar em progredir. Entendi. Agora o critério de subida muda. O próximo degrau é de 25%. E não é mais sobre reincidência, né? Não. Aqui o que pesa é a natureza do crime. 25% é para quem cometeu um crime com violência ou grave ameaça, mas é primário. Como o João do exemplo. Primário condenado a 8 anos por roubo. Ele precisa cumprir 2 anos. Isso. E isso é bem interessante, quer dizer que a lei aqui é mais dura com a violência do crime do que com o histórico da pessoa. Porque o João, primário, tem que cumprir 25%, mas a Ana, reincidente, cumpriu 20%. Excelente observação. Isso mostra a lógica da lei nova. O sistema está pesando o que é mais grave, a persistência no crime ou a violência do ato. E a resposta foi a violência. Para a lei, sim. A violência ou a grave ameaça pesam mais que uma reincidência num crime comum. A mensagem é que atacar a integridade de uma pessoa tem uma reprovação muito maior. Faz todo sentido. E imagino que o próximo degrau, então, junte as duas coisas? Exatamente. 30% é para o reincidente, em crime cometido com violência ou grave ameaça. É o caso do Marcos do Guia. Reincidente, 10 anos por roubo. Aí os dois fatores se somam, a violência do crime e o histórico dele. Para o Marcos, são necessários 3 anos de cumprimento de pena. A progressão já fica bem mais distante. Ok. Até aqui falamos dos crimes comuns, por assim dizer. Mas e quando o crime é classificado como hediondo? Pelo que eu vi, aqui o jogo muda de patamar. O salto é enorme, vai para 40%. É um salto gigantesco. 40% é para o condenado por crime hediondo ou equiparado. Tráfico de drogas, tortura... Isso, desde que seja primário. O exemplo é o Paulo, primário, condenado a 12 anos por tráfico. Para ele, a conta dá quase 5 anos. 4 anos, 9 meses e 18 dias. Quase 5 anos em regime fechado. É muito tempo. A lei está dizendo que esses crimes ferem a sociedade de uma forma tão profunda que a resposta do Estado tem que ser muito mais enérgica. E muita gente pergunta por que o tráfico de drogas, por exemplo, entra nessa mesma categoria de crimes como homicídio qualificado. É uma longa discussão, né? Jurídica, política, mas a Constituição mandou a lei definir e o legislador, ao longo do tempo, colocou o tráfico ali. A justificativa é o potencial de dano social, a violência que ele gera, a corrupção. Independentemente de concordar ou não, para a lei o tratamento é o mesmo. Para fins de execução da pena, o tratamento é o mesmo. Rigoroso. Certo. E se a pessoa for reincidente em crime hediondo? Aí a situação complica ainda mais. Muito mais. O percentual sobe para 60%. 60%? E um detalhe importante aqui. A lei não exige que a reincidência seja específica. Se a pessoa foi condenada por roubo antes e agora por tráfico, ela já entra nos 60%. Nossa! O exemplo do guia é o Ricardo, reincidente em tráfico, condenado a 15 anos, ele vai ter que cumprir 9 anos. 9 anos? Pense nisso, 9 anos em regime fechado. Mais da metade da pena. Só aí ele vai ter a primeira chance de pedir para progredir. É tolerância quase zero. É um tempo muito, muito expressivo. E com isso a gente chega no topo da escada, o degrau mais alto. 70%. Esse é o ápice do rigor. E a regra é super específica. Para quem ela se aplica? É para o condenado por crime hediondo com resultado morte. Se ele for reincidente específico em crime hediondo com resultado morte. Espera, vamos traduzir isso. É complicado. Ele tem que ter sido condenado por um crime hediondo com morte no passado e agora, de novo, por outro crime hediondo com morte. O exemplo do material é o Lucas, reincidente específico em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele pegou 20 anos. A conta para ele é 70%, o que dá 14 anos. 14 anos de pena para poder pleitear a progressão. A pena total dele era de 20. Exato. Ele cumpre 14 dos 20 anos em regime fechado. Essa regra foi criada pensando naqueles casos de altíssima periculosidade, de grande repercussão na mídia. A intenção foi criar uma trava, sabe? Para manter a pessoa presa no regime mais duro pelo maior tempo possível. O maior tempo que a lei permite. É a resposta mais severa do nosso sistema hoje. Ufa!
Passamos pela escada inteira. Fica claro que são vários sistemas dentro de um só. Mas isso me leva a uma questão bem prática. Vamos pegar o caso do Lucas. Certo. Ele cumpriu os 14 anos. Teve um comportamento exemplar. No dia seguinte ao aniversário de 14 anos de pena, o portão do semiaberto se abre para ele. É automático? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é um sonoro e definitivo não. Não é automático? De jeito nenhum. Esse é o erro mais comum, é o famoso pega-ratão de prova de concurso. Cumprir os requisitos só dá a ele o direito de pedir a progressão. Ah, então ele tem que fazer um pedido formal. A defesa dele vai peticionar para o juiz de execução penal. E esse juiz, antes de decidir qualquer coisa, é obrigado por lei a ouvir o Ministério Público. Ah, então o MP entra na jogada. Sempre. O MP é o fiscal da lei. Ele vai dar um parecer, dizendo se concorda ou não. E ele pode discordar, mesmo com o tempo cumprido e o atestado de bom comportamento. Pode. Ele pode argumentar que existem outros elementos que indicam que a pessoa ainda não está apta a progredir, por exemplo. Entendi. Então existe um debate, não é só um carimbo do juiz. De forma alguma. O juiz vai pegar o pedido da defesa, o parecer do MP, o atestado do diretor do presídio, e só depois de analisar tudo isso, ele decide. A pessoa só muda de regime quando essa decisão judicial favorável sai no papel. Nada é automático. Isso esclarece muita coisa. Acho que montamos o quebra-cabeça. Sim. Se a gente fosse resumir os pontos-chave, seria: primeiro, progressão é um direito que depende de duas coisas. Tempo de pena e bom comportamento. Segundo, os percentuais, que vão de 16 a 70, são a régua da lei para medir a gravidade do crime e o histórico da pessoa. Perfeito. E talvez o mais importante de tudo, nunca é automático. Sempre depende da decisão de um juiz. E depois de ouvir o Ministério Público. Síntese perfeita. Ótimo. E se me permite essa nossa análise toda, ela deixa uma reflexão final, sabe? Um passo além do texto da lei. Claro. A gente detalhou os critérios legais. Mas o que isso significa na prática? Esse requisito subjetivo, o bom comportamento, que o diretor do presídio atesta. Será que ele é uma ferramenta que consegue mesmo medir se a pessoa está ressocializada? Ou se ela só aprendeu a seguir as regras da prisão. Exatamente. Será que ele mede a capacidade do preso de se adaptar às regras para não ter problemas? Ou ele consegue de fato avaliar a complexa e íntima transformação humana que a lei, na teoria, espera que aconteça? Fica essa questão, né? Se o sistema na prática consegue avaliar algo tão profundo.